O continente africano, com sua vasta diversidade e riqueza cultural, é o berço da humanidade e um pilar fundamental da história mundial. Mas, além de sua importância geográfica e histórica, a África tem um papel especial nas narrativas da Bíblia, entrelaçada com histórias de fé, reis, profetas e milagres. Desde o majestoso Egito, com suas pirâmides e faraós, até as terras exuberantes da Etiópia, a Bíblia menciona a África e seus povos de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Hoje, mergulharemos nessas histórias antigas, explorando como o continente africano e seus habitantes são retratados nas Sagradas Escrituras. Vamos desvendar a origem do povo africano de acordo com a Bíblia, destacar as regiões que habitaram e ainda habitam, e revelar a profunda conexão entre esses povos e as histórias bíblicas, através de curiosidades, fatos fascinantes e a rica tapeçaria de culturas que compõem a África. Convidamos você a uma viagem que transcende o tempo e o espaço, mostrando a indelével influência africana nas raízes da fé cristã. Se você ficou fascinado pela rica história e as conexões profundas entre a África e as histórias bíblicas, não esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais descobertas incríveis e para continuar explorando as histórias que moldaram o nosso mundo. A história do continente africano e sua interação com as narrativas bíblicas remonta a milênios atrás, a um tempo onde civilizações floresciam e a fé moldava destinos. O palco para essa conexão profunda é vasto, cobrindo desde o deserto do Saara até as florestas tropicais do Congo e desde as montanhas da Etiópia até as margens do Nilo. A Bíblia, um livro que atravessa séculos, menciona a África e seus povos em diversos contextos, refletindo a importância geopolítica e espiritual do continente nos tempos antigos. Começamos no Egito, uma terra de mistérios e maravilhas, que serve como cenário para algumas das mais dramáticas histórias bíblicas. O Egito não é apenas o lugar de refúgio para Abraão, Sara e, mais tarde, para a família de José, mas também o cenário da opressão dos israelitas e do milagroso êxodo sob a liderança de Moisés. Através dessas narrativas vemos um Egito que é tanto um lugar de provação quanto de providência divina. Avançando para o sul, encontramos a Etiópia, conhecida na Bíblia como Cuxi. Este reino é frequentemente citado com reverência e mistério. A visita da rainha de Sabá ao rei Salomão é um testemunho da influência e do prestígio da África na época. Além disso, a conversão do eunuco etíope, um oficial da rainha Candace, pelo apóstolo Filipe, destaca a Etiópia como um dos primeiros lugares fora de Jerusalém a abraçar o cristianismo, sinalizando a universalidade da mensagem cristã. Não podemos esquecer da Líbia antiga Puti, cujos habitantes são mencionados como guerreiros e mercenários nas cortes egípcias e assírias. A Bíblia nos conta sobre as relações comerciais e militares entre a Líbia e os povos do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, ressaltando a interconexão do mundo antigo. E, claro, a Canaã, a terra prometida, que abrigava um mosaico de povos africanos e asiáticos. A interação dos israelitas com os cananeus, permeada de conflitos e conquistas, é fundamental para entender a formação da identidade do povo de Israel e sua relação com Deus. Estas histórias, ricas em detalhes e significado, são mais do que meros registros históricos. Elas são testemunhas de um passado compartilhado entre a África e o mundo bíblico. Através delas, somos convidados a explorar um mundo onde o divino e o humano se entrelaçam, onde a fé move montanhas e onde os povos da África desempenham um papel central na narrativa sagrada. Cada nome, cada lugar mencionado na Bíblia, carrega consigo histórias de fé, lutas, conquistas e revelações. Ao mergulharmos nessas narrativas, não apenas honramos a memória dos que vieram antes de nós, mas também reafirmamos a universalidade da experiência humana e da busca espiritual. A África, com sua rica herança e contribuição para a história bíblica, permanece um testemunho vibrante da interconexão de nossa humanidade e da presença contínua do divino em nosso mundo. Adentrando mais profundamente nas origens bíblicas do povo africano, mergulhamos nas linhas genealógicas que se entrelaçam com o tecido da história sagrada.
Após o dilúvio, a Bíblia narra a história de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, cujas descendências povoaram a terra. Entre eles, Cam é particularmente significativo para a história africana, pois seus filhos e netos são associados às terras e nações do continente africano. Cam teve 4 filhos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Cuxi, frequentemente identificado com as regiões da atual Etiópia e Sudão, é um elo vital entre a Bíblia e a África. A Bíblia menciona os cuxitas em várias passagens, destacando suas terras como fonte de riquezas e exóticos produtos, desejados por reinos e impérios. Os cuxitas são retratados como um povo poderoso e influente, cuja presença se estendia além das fronteiras geográficas, influenciando culturas e comércios ao longo de vastas regiões. Misraim, outro filho de Cam, é o ancestral bíblico dos egípcios. Através de Misraim, podemos traçar a origem do Egito, uma civilização que não apenas moldou a história do norte da África, mas também desempenhou papéis cruciais nos eventos bíblicos, servindo como cenário para histórias de fé, exílio e redenção. O Egito, com sua rica história e complexidade cultural, emerge das páginas da Bíblia como um testemunho da profundidade e da interconexão da experiência humana com o divino. Puti, mencionado como o 3º filho de Cam, é associado às terras que hoje conhecemos como Líbia. Os descendentes de Puti são frequentemente citados como guerreiros e mercenários, ilustrando as interações e as influências mútuas entre os povos africanos e seus vizinhos ao longo dos séculos. As referências a Puti na Bíblia destacam a complexidade das relações internacionais na antiguidade, revelando um mundo interconectado por comércio, conflitos e alianças. Canaã, o 4º filho, dá nome à terra que se tornaria central para a história do povo de Israel. Embora Canaã esteja geograficamente mais próxima do Oriente Médio, as narrativas associadas a seus descendentes refletem as complexas dinâmicas de conquista, coexistência e conflito que caracterizam a interação entre diferentes povos e culturas. As histórias de Canaã e seus habitantes são fundamentais para entendermos a formação da identidade e da fé israelita, bem como a promessa divina que guia o povo através de gerações. Esta linhagem, que se estende de Noé através de seus descendentes, não é apenas um registro genealógico, é a fundação sobre a qual histórias de fé, poder, resistência e revelação são construídas. Os povos africanos, conforme mencionados na Bíblia, não são meros figurantes nas Sagradas Escrituras. Eles são protagonistas de suas próprias histórias, entrelaçadas com os planos divinos e a história da salvação. Ao explorarmos estas origens, somos convidados a reconhecer a riqueza da diversidade humana e a complexidade das nossas histórias compartilhadas. Através dessas antigas linhagens, a Bíblia nos oferece uma janela para o passado, permitindo-nos apreciar a profundidade e a amplitude da influência africana no tecido da história bíblica e, por extensão, na história da humanidade. Nas narrativas bíblicas, a África não é apenas um pano de fundo geográfico. É um continente vivo, pulsante com culturas, reinos e povos que desempenharam papéis vitais nos eventos descritos nas Sagradas Escrituras. Ao explorarmos mais a fundo, descobrimos que cada povo e região africana mencionada na Bíblia traz consigo histórias únicas, revelando a rica tapeçaria de interações humanas e divinas. Começando com o Egito, este não é apenas o cenário da opressão e do subsequente êxodo, mas também um lugar de refúgio. O Egito serviu de santuário para figuras como Abraão, Jacó e sua família, e até mesmo para Maria, José e o menino Jesus, destacando sua importância como um lugar de encontro entre culturas e histórias. Além disso, a sabedoria egípcia e suas práticas influenciaram significativamente as culturas circundantes, incluindo o povo de Israel. Avançando para o sul, encontramos a Etiópia, ou Cuxi, uma região associada a um reino de grande esplendor e poder. A presença de um eunuco etíope nas narrativas do Novo Testamento, um homem de alta posição sob a rainha Candace, ilustra a influência e o respeito que a Etiópia desfrutava. Além disso, as tradições etíopes sustentam que a Arca da Aliança, o mais sagrado objeto para o povo de Israel,
encontra-se guardada em Aksum, um testemunho da profunda conexão espiritual e histórica entre a Etiópia e o judaísmo. A Líbia, conhecida na Bíblia como Puti, é frequentemente mencionada em conjunto com outras nações africanas e do Oriente Médio, refletindo os complexos laços comerciais e militares da região. Os líbios, conhecidos por sua perícia como soldados e cavaleiros, são um exemplo das interações multiculturais que caracterizavam o mundo antigo, demonstrando que a África estava longe de ser isolada dos grandes eventos e movimentos da época. Canaã, embora geograficamente localizada nas fronteiras do moderno Oriente Médio, estava profundamente interligada com a África através de rotas comerciais, casamentos e alianças políticas. A terra de Canaã, com suas cidades-estado e culturas diversas, foi o palco onde se desenrolou a saga dos israelitas, desde a conquista sob Josué até os reinados de Davi e Salomão e além. Canaã é um lembrete vívido da promessa divina e do desafio de viver de acordo com os mandamentos de Deus em meio à diversidade cultural e religiosa. Além dessas regiões, a Bíblia menciona outras nações e povos africanos, cada um contribuindo para o mosaico de histórias que formam o texto sagrado. Seja através do comércio, da guerra, da diplomacia ou da fé, a interação entre a África e o mundo bíblico é um testemunho da conectividade e da riqueza cultural do Antigo Mundo. Canaã é um lembrete vívido da promessa divina e do desafio de viver de acordo com os mandamentos de Deus em meio à diversidade cultural e religiosa. Ao mergulharmos na rica tapeçaria das histórias bíblicas, descobrimos que as contribuições africanas são tanto multifacetadas quanto fundamentais para o entendimento da narrativa sagrada em sua totalidade. Os povos africanos não apenas figuram como personagens em histórias de fé e milagres. Eles são, de fato, agentes de mudança, sabedoria e intercessão divina, cujas ações e influências ressoam através do tempo e do espaço. Uma das mais emblemáticas contribuições africanas na Bíblia é a hospitalidade e proteção oferecidas ao povo de Israel em momentos cruciais de sua jornada. O Egito, apesar de mais tarde se tornar um lugar de escravidão para os israelitas, inicialmente serviu como um refúgio vital durante uma grave fome, salvando a família de Jacó da extinção e, por extensão, preservando a linhagem da qual viria a nação de Israel. Essa dualidade reflete a complexidade das relações entre povos e nações, onde a interdependência e a transformação coexistem com conflitos e desafios. Além disso, a intervenção divina frequentemente manifesta-se através de figuras africanas. O encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta, uma mulher de Sidom, revela como a fé e o milagre transcendem fronteiras geográficas e étnicas. Embora Sidom não esteja na África moderna, sua inclusão nas rotas comerciais e influências culturais africanas destaca a interconexão do mundo antigo. A viúva, ao acolher Elias, torna-se parte do plano divino, evidenciando a universalidade da provisão e da promessa de Deus. A presença africana é também sentida na sabedoria e no conhecimento. A rainha de Sabá, proveniente da região que hoje compreende o Iêmen e a Etiópia, viaja até Jerusalém para testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis. Sua jornada, motivada pela busca de conhecimento e verdade, resulta em um intercâmbio de presentes e sabedoria, que simboliza o respeito mútuo e a valorização da inteligência e da compreensão. A narrativa ressalta a importância do diálogo entre culturas distintas e o enriquecimento que advém do compartilhamento de perspectivas. A influência africana estende-se também à propagação da fé cristã. O batismo do eunuco etíope por Filipe, conforme narrado no livro de Atos, marca um dos primeiros registros da aceitação do cristianismo fora do contexto judaico. Este ato não apenas simboliza a inclusão e a aceitação universais da nova fé, mas também prenuncia o papel da Etiópia como um dos primeiros e mais duradouros reinos cristãos da história. Reconhecer e valorizar essas contribuições é essencial para uma compreensão completa e autêntica das Escrituras Sagradas. Elas nos lembram que a história da fé é uma narrativa compartilhada, tecida com os fios de inúmeras vidas, culturas e nações,
cada uma trazendo suas cores únicas para o mosaico da redenção divina. O legado africano no cristianismo é profundo e multifacetado, refletindo a diversidade do próprio continente. Desde os primeiros séculos da era cristã, a África foi palco de desenvolvimentos teológicos significativos e de figuras proeminentes na história da Igreja. Santos como Agostinho de Hipona, um dos doutores da Igreja, cujas obras influenciam o pensamento cristão até hoje, são testemunhos da profunda contribuição africana à teologia e à filosofia cristãs. Além dos contribuintes teológicos, a África foi e continua sendo terra de mártires e santos, cujas histórias de fé e sacrifício ressoam com a força e a determinação do espírito humano diante da adversidade. A memória desses mártires, como os cristãos de Cartago que enfrentaram perseguições, inspira crentes em todo o mundo a perseverar em sua fé. O cristianismo na África também se manifesta na rica tradição litúrgica e espiritual que varia de uma região para outra. A Igreja Copta no Egito, por exemplo, com sua liturgia única e a veneração dos Desert Fathers, os pais do deserto, é uma expressão viva da fé cristã que remonta aos tempos apostólicos. Essas tradições, com suas raízes profundas na história, oferecem uma perspectiva única sobre a prática e a experiência cristãs. A influência africana no cristianismo contemporâneo se estende para além do continente. A diáspora africana levou consigo práticas religiosas, músicas, estilos de adoração e interpretações teológicas que enriqueceram a tapeçaria do cristianismo global. Em muitas comunidades ao redor do mundo, a espiritualidade e a vivacidade da adoração africana influenciaram profundamente a expressão da fé cristã, trazendo novas dimensões de alegria, comunidade e profundidade espiritual. Além disso, a África hoje é um dos continentes mais dinâmicos em termos de crescimento cristão, com igrejas que florescem e se expandem, trazendo novas visões e entendimentos para o corpo global de Cristo. Este vigor espiritual não apenas revitaliza a Igreja, mas também desafia a comunidade cristã mundial a reavaliar questões de fé, justiça e missão no contexto contemporâneo. A preservação e o estudo das raízes africanas na Bíblia e na história da Igreja são fundamentais para uma compreensão completa da fé cristã. Ao reconhecer e valorizar o legado africano, abrimos nossos corações e mentes para a rica diversidade do povo de Deus e para as inúmeras maneiras pelas quais sua graça se manifesta no mundo. Ao concluirmos nossa jornada através das histórias, das genealogias e das terras entrelaçadas com a narrativa bíblica, refletimos sobre a imensa tapeçaria de fé, cultura e história que une a África ao legado cristão. As histórias compartilhadas neste percurso não são apenas registros de um passado distante. Elas são ecos vivos da nossa herança comum, uma lembrança da rica diversidade que compõe o corpo de Cristo. Reconhecer as contribuições e o legado africano na Bíblia e na história do cristianismo é essencial para uma compreensão mais profunda e inclusiva da nossa fé. Elas nos convidam a olhar além das fronteiras e das divisões para celebrar a beleza da diversidade que Deus criou. Ao fazer isso, somos chamados a construir pontes de entendimento e amor, refletindo a unidade na diversidade que a Bíblia tão ricamente ilustra. Agora, convido você a levar adiante as histórias e as lições aprendidas. Que elas inspirem conversas, promovam a compreensão e fortaleçam a fé. Se este vídeo enriqueceu sua visão, compartilhe-o com amigos e familiares. Curtam, comentem suas reflexões e não esqueçam de se inscrever no canal para mais descobertas inspiradoras. Que a paz e a graça de Deus acompanhem cada um de vocês em sua jornada de fé. Que possamos juntos explorar as profundezas da nossa herança compartilhada e celebrar a unidade que encontramos na diversidade do povo de Deus. Até a próxima, e que vocês sejam abundantemente abençoados.